Beleza, Jorge, boa noite. Seja bem-vindo, que é o nosso encontro de hoje. Vamos tratar de um tema aqui que é extremamente novo na prova, nos concursos públicos em geral, principalmente no concurso da PM. Tivemos essa novidade aí, essa previsão dessa cobrança da Lei Brasileira de Inclusão, Lei Federal 13.146/2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá, vamos por partes. O que acontece? Conceitos iniciais acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O objetivo da Lei Brasileira de Inclusão é assegurar e promover em condições de igualdade exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. O objetivo principal do Estatuto da Pessoa com Deficiência é realizar, promover a inclusão social e resgatar a cidadania da pessoa com deficiência. Com relação a essa igualdade aqui, assegurar e promover em condições de igualdade, observe que, em 1988, nós tivemos a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Constituição Federal, certo? E no seu artigo 5º, caput, cabeça, olha o que a tua Constituição diz. Todos são iguais perante quem? A lei. Sem distinção de qualquer natureza. O que isso significa? A lei não olha se é homem, se é mulher, se é negro, se é pardo, se é branco, se é homossexual, se é heterossexual. Garante-se a aplicação da lei, inclusive aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país. Todos são iguais perante a lei. Isso aqui se chama igualdade formal, ou seja, nos termos da lei. Mas aí o tempo passou, e o que a sociedade observou? O que o legislador observou? Que, embora nós tivéssemos a igualdade formal, ou seja, perante a lei, todos fossem declarados iguais, na prática, não existia a igualdade material. O que é a igualdade material? Você pegar a lei e colocar ela em prática e atingir os seus objetivos. Mais uma vez, a Constituição traz o princípio da igualdade formal. Está aqui, ó. No texto da lei, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Mas, na prática, de maneira material, ou seja, a igualdade material, ou seja, a lei aplicada na prática, ela não existia. Por quê? Essa igualdade não era aplicada, por exemplo, às mulheres. Essa igualdade não era aplicada, por exemplo, à criança e ao adolescente. Essa igualdade não era aplicada, por exemplo, ao idoso, à pessoa com deficiência. Então, com o passar do tempo e a transformação dos fatos sociais, surgiu a necessidade de leis complementares para, de fato, proporcionar a igualdade material prevista nos termos da Constituição. Todos são iguais perante a lei, mas o legislador observou que, na real, no mundo real, na prática, não funcionava assim e não funciona até hoje. Por isso que existem essas leis especiais para tratar desses grupos de pessoas. Nesse sentido, de 2015 para cá,
nós tivemos aí a Lei Brasileira de Inclusão, chamada popularmente de Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/15. Qual é o amparo legal? O amparo legal, por que houve a necessidade de se criar um Estatuto da Pessoa com Deficiência? O primeiro momento lá, eu já falei, na prática, a lei não funcionava de maneira igual para todo mundo. Além disso, houve um tratado, uma convenção internacional que passou a ditar regras, uma convenção internacional, um tratado internacional, que passou a ditar regras para as pessoas com deficiência, para incluir socialmente as pessoas com deficiência, para resgatar a cidadania das pessoas com deficiência. E o tratado internacional, a convenção internacional, nos termos da tua Constituição, olha, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Quais são as casas do Congresso Nacional? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Em 2 turnos, ou seja, em 2 votações. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Em cada votação dessa, em cada turno desse, o tratado e a convenção internacional foram aprovados por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Os tratados e convenções internacionais, eles são equivalentes às emendas constitucionais. O que é uma emenda constitucional? Quando você rasga uma calça aí na tua casa, ou a blusa, você tem que fazer uma emenda, certo? Pega lá a agulha e linha, faz a tua emendazinha ali. Da mesma forma, a Constituição, com o passar dos anos, ela vai se tornando obsoleta e são descobertas algumas lacunas em alguns pontos. Então, existe a necessidade da gente ir lá e colocar mais uma paginazinha, mais um artigozinho. Isso aí é o que se chama emenda constitucional. E o tratado que foi firmado lá fora, e se o Brasil resolver se tornar signatário desse tratado internacional, aqui dentro do Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, ele tem força de lei, de artigo constitucional equivalente às emendas constitucionais. Tá? Nesse sentido, o Decreto Legislativo de 2008 aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do seu protocolo facultativo, assinado em Nova York em 2007. Os membros dos países sentaram lá, provavelmente lá nas Nações Unidas, e começaram a debater direitos das pessoas com deficiência e chegaram lá, firmaram um tratado internacional. Isso tem que ser ratificado aqui no nosso ordenamento. As 2 casas lá do Congresso têm que aprovar esse tratado internacional. Na Constituição, o amparo legal para essa questão das pessoas portadoras de deficiência. O artigo 24 da tua Constituição. Vamos lá. Estamos no 5º. Estou com a Constituição na tela aí, tá? (24) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo. União e Estados podem legislar concorrentemente sobre o quê? Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Aí uma grande questão de prova. A Constituição, você sabe que é a Carta Magna.
é a maior das leis. O Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha, tudo isso está abaixo da Constituição. Eu estou mostrando para você que compete a quem? A União e aos Estados. Existem situações em que União, Estados e municípios podem legislar? Sim. Quer ver? Olha aqui, no artigo 23, é competência comum entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal legislar sobre esses temas que estão aí no artigo 23. Mas, com relação à pessoa com deficiência, a primeira grande questão de prova é a seguinte: se cair lá na tua prova, o município do Rio de Janeiro, o município de Petrópolis, o município de Guapimirim, o município de Macaé editou lei que traz novas regras de circulação urbana específica para as pessoas com deficiência, para as pessoas portadoras de deficiência. Município pode editar normas, editar leis sobre proteção e pessoas portadoras de deficiência? Não pode, só a União e os Estados. Está aqui no 24 da tua Constituição. Outra coisa, já para te adiantar, para efeito da tua prova, o Estatuto da Pessoa com Deficiência não categoriza quais são os tipos de deficiência. Não está escrito aqui na lei o que é cegueira, o que é surdez, o que é paraplegia, o que é tetraplegia, o que é síndrome de Down, enfim. O que a lei estabelece aqui é o seguinte: mecanismos de você avaliar e chegar a uma conclusão se, nos termos da lei, essa pessoa ela é considerada uma pessoa portadora de deficiência. Ok? Está aqui no slide o primeiro papo da tua prova. Compete à União, Estados e Distrito Federal. O Distrito Federal, pessoal, ele equivale a um Estado da Federação. Ok? Ele é equivalente a um Estado. O nome correto é Distrito Federal, lá, Brasília. Ele é equivalente a um Estado. Compete à União e aos Estados, incluindo o Distrito Federal, legislar concorrentemente. O que isso significa? O governo federal pode editar leis sobre as pessoas com deficiência? Pode. O Estado de Sergipe pode editar leis lá, promulgar leis lá na Assembleia Legislativa Estadual de Sergipe sobre pessoas com deficiência lá daquele estado de Sergipe? Sim. Ok? Elaborar as leis. Município? Não. Pessoa com deficiência, proteção e integração social de pessoa com deficiência, município está fora. Beleza? E aqui, mais uma vez, é competência comum do governo federal, dos estados e dos municípios. Embora o município não possa promulgar leis para falar das pessoas com deficiência, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência, está entre as funções administrativas dos municípios. Por exemplo, aí no município de Petrópolis, de Guapimirim, certamente, para consagrar aqui esse artigo aqui, esse inciso da Constituição, certamente aí no município onde você está me ouvindo, a prefeitura, nos termos lá da sua Secretaria de Saúde, qual é a competência do Distrito Federal? Ajudar os estados a elaborar leis, promover políticas públicas, auxiliar os estados com distribuição de verba. É isso que o Distrito Federal tem que fazer, elaborar leis, promover políticas públicas
de inclusão social e cidadania das pessoas com deficiência, ajudar os estados financeiramente, ajudar na implementação dessas políticas em âmbito estadual, ok? O município aqui, junto com o estado e junto com o município, ele não elabora a lei, ele não fomenta a política pública, mas ele tem que cuidar da saúde e da assistência pública. Certamente, aí no âmbito da tua Secretaria Municipal de Saúde, aí no teu município, certamente tem uma ambulância adaptada. Certamente aí na tua Secretaria Municipal de Assistência Social, tem um veículo adaptado para transporte ali dos munícipes, dos cidadãos daquele município ali, transporte adaptado. Ok? Basicamente, o município ele é a linha de frente, ele é a ponta da lança, ele é o executor das políticas públicas. Quem é a pessoa com deficiência de acordo com a lei? Vamos lá. Primeiro, o que é deficiência? Um impedimento corporal apresentado pela pessoa, tá? Somado com uma barreira. Que barreira é essa? Barreira física, barreira social, barreira intelectual apresentada pela sociedade. E isso causa uma obstrução. Obstrução de quê? Do pleno gozo da vida dela na sociedade. Vamos colocar isso aqui de maneira mais fácil. Um impedimento, vamos supor, uma pessoa que se tornou paraplégica, se tornou cadeirante. E aí ela quer atravessar uma rua e ali tem uma barreira física diante dela, ou seja, a calçada não é adaptada. Diante da faixa de pedestres na hora de atravessar a rua, a calçada não é adaptada com a rampa ali, com o rampeamento para o cadeirante. Você concorda comigo que isso causa uma obstrução ao pleno gozo da vida dessa pessoa e sociedade, no sentido de que restringe a liberdade de locomoção dessa pessoa, do direito de ir e vir? Isso, para efeitos da lei, é a deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? É a pessoa que apresenta um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Já deixei aí grifadinho para você, porque vou botar questões. A tua prova é objetiva. Você tem que saber, dentro de pessoa com deficiência, o objetivo da lei, tá? Promover a inclusão social e resgatar a cidadania. Depois você tem que saber o que é impedimento. Impedimento é de natureza, ó. Impedimento, pensa no corpo da pessoa, no teu corpo aí. O impedimento de natureza física, uma cegueira. O impedimento de natureza mental, uma pessoa que nasceu com a paralisia cerebral. O impedimento de natureza intelectual, sensorial, camarada que tem surdez, que em interação com uma ou mais barreiras. Deixa eu te dar um outro exemplo de barreira. Barreira não é só a calçada sem rampa para o cadeirante, não. Imagine uma pessoa portadora de cegueira e essa pessoa portadora de cegueira, ela tem que adentrar uma agência bancária e utilizar um caixa eletrônico. E lá no banco não existe nenhum equipamento eletrônico daquele ali com teclado adaptado em braille, aquela linguagem que você utiliza o tato ali para a leitura, que é destinada às pessoas com cegueira. Essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir sacar o dinheiro dela.
pode ser vítima aí de malfeitores querendo aproveitar-se da sua condição. Isso vai causar nela uma sensação de medo, de insegurança, um temor. Ela vai se recolher. Isso vai obstruir a sua vida em sociedade. Ela não vai participar plenamente da vida em sociedade. Entendeu? Quem é a pessoa com deficiência? Ela tem um impedimento, e esse impedimento, ao interagir com determinadas barreiras, obstrui a plena vida dela em sociedade. Quais são os tipos de impedimento? Impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Vamos ver isso aqui com calma. Coloquei aqui a matemática para você. Um impedimento, mais barreiras causando uma obstrução. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma deficiência de ordem intelectual, uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, ela tem ali um certo impedimento, um impedimento até determinado limite, vamos colocar nesses termos. E aí os pais, na hora de matricular essa criança que nasceu com síndrome de Down numa escola pública, a escola pública informa a esses pais que ela não dispõe ali da figura do mediador. Agora, para as crianças com síndrome de Down, outras deficiências, ou autista, existe ali na escola pública a figura do mediador, que acompanha aquela criança ali na sala de aula, aonde ela vai conviver e participar do sistema de ensino, junto com as crianças, junto com as outras crianças da sociedade. E aí os pais não conseguem matricular o seu filho com síndrome de Down numa escola, ou seja, porque a escola apresentou uma barreira, olha, nós não temos funcionários capacitados para lidar com esse tipo de situação aqui na escola pública. Isso obstruiu a plena participação dessa criança na vida em sociedade. Ok? O impedimento marca isso. É uma condição presente em uma função ou estrutura do corpo. E aí uma determinada barreira se apresenta diante dessa pessoa. Já te dei 2 exemplos. Cadeirante que quer atravessar a rua não tem rampa. O cego que quer usar o caixa eletrônico não tem o teclado. Entre outras situações. A pessoa que tem uma paraplegia e vai num restaurante e esse restaurante não tem banheiro adaptado. Isso vai obstruir a vida dela em sociedade. Tudo bem? Qual é a finalidade da lei? Proporcionar a igualdade material, ou seja, olha, a lei diz uma coisa, está lá a igualdade formal. Mas, na prática, a lei está falhando, não está sendo aplicada. O objetivo da lei é proporcionar a igualdade material, a igualdade na prática, para garantir os plenos direitos às pessoas com deficiência. E a palavra-chave, garantir a sua inclusão social e cidadania. E aí vamos trabalhar isso aqui depois sob forma de questões. Vai ficar um negócio interessante, bonito. Tá? Dá para fazer várias pegadinhas de prova com isso aqui. Geralmente, pessoal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem caído em concursos para prefeituras. Eu já dei uma pesquisada aqui. Prefeituras, geralmente, nos seus concursos, estão cobrando isso aqui. De repente, um concurso lá para assistente social do município, de secretário escolar, pessoas que vão lidar com essas situações no dia a dia. Os impedimentos são de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Esses são os 4. Observe que a lei em nenhum momento fala sobre
síndrome de Down, cegueira, paralisia, tetraplegia, autismo, que seja, enfim, ela te proporciona mecanismos de você enquadrar a pessoa com deficiência aos termos propostos aqui pela lei, para que essa pessoa tenha, enfim, o pleno gozo da sua vida em sociedade. Olha aqui, critérios para a avaliação dos impedimentos. Como é que a gente determina que a pessoa tem algum tipo de impedimento, alguma falha na estrutura do seu corpo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e possa ser abarcada, protegida pela lei? Existem critérios para avaliar esses impedimentos. Impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Limitação no desempenho de atividades. Restrição de participação. Imagine uma pessoa que nasceu com paralisia cerebral e a sua maneira de andar ela é claudicante, ou seja, a pessoa anda ali com dificuldade, puxando da perna. E aí essa pessoa ela tem que ir a um determinado órgão público. Vamos supor, ela tem que ir lá na sede da prefeitura municipal lá da cidade dela, retirar uma segunda via de um carnê do IPTU. E aí a Secretaria de Habitação, que é, em tese, quem emite o carnê do IPTU, nesse município, ela funciona em um determinado prédio e a Secretaria de Habitação, onde emite o carnê do IPTU, fica no 5º andar e o prédio não tem elevador. O que vai acontecer com essa pessoa? Já é portadora de paralisia cerebral, já tem uma dificuldade de locomoção. Ela vai subir os 5 andares de escada para ir lá pegar a segunda via do IPTU? Não vai subir. O IPTU dela vai cair em atraso? Vai cair em atraso. Ela vai deixar de pagar o IPTU porque ela não conseguiu acessar o 5º andar de um prédio para pegar o carnê e pagar o boleto. Então, está entendendo a dinâmica de como é que tudo isso aí vai evoluindo? Ela vai ter uma limitação no desempenho das suas atividades diárias, a sua participação vai ficar restrita. Tranquilo? Aqui estão critérios para avaliar esse quesito dos impedimentos. Ok? Olha que situação interessante com relação à avaliação dos impedimentos. Olha a importância de você estudar e eu afirmo para você que dentro dessa proposta aí que você está se submetendo, nesse teu concurso público aí específico, e cai Estatuto da Pessoa com Deficiência, não tem ninguém vendo isso aqui. O camarada está estudando português, matemática, direito penal, administrativo, Lei Maria da Penha, isso aqui, que pode garantir uma pontuação importante. Imagina, 3 questõezinhas disso aqui na tua prova, e tu vai lá e acerta as 3. Olha o salto que você vai dar na tua classificação. Eu tenho visto muita gente menosprezando aí o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso aqui. Olha o que os tribunais superiores, e eu trouxe para você, fiz questão, olha como é que os tribunais superiores eles já se posicionaram com relação aos impedimentos. Súmula 377, Superior Tribunal de Justiça. Galera, cuidado, ó. Supremo é só o Supremo Tribunal Federal.
O resto é tudo superior. Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal de Justiça. Depois eu vou botar um slide aqui para vocês com a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. Aí faço ali um comentário só para você adquirir mais esse conhecimento aí para a tua vida. Ok? Olha o que o Superior Tribunal de Justiça sumulou. O que é uma súmula, pessoal? Nem tudo no direito está codificado. Novos fatos vão surgindo, e quando esses fatos novos surgem, existe a necessidade da gente pegar esse fato social e adequar ele a quem? A legislação. Imagine que um extraterrestre pousou com sua nave aqui no Rio de Janeiro. E aí o extraterrestre desembarcou, veio de maneira pacífica e ordeira para o planeta Terra, escolheu pousar no Brasil, porque aqui ele sabe que ninguém vai incomodar muito ele, a galera vai querer fazer selfie, chamar ele para um churrasco, tomar cerveja, não vai ter aquele papo de nego querer abrir o corpo do extraterrestre. Porra, vamos ver o que tem por dentro aí do animal aí. E é Brasil, irmão. Porra, vou pousar lá no Brasil, que é tranquilão, paz total. E aí o extraterrestre cai nas graças da galera, conhece uma brasileira, se apaixona, a brasileira se apaixona pelo ET, eles resolvem se casar. E aí eu te pergunto, porra, peraí, vamos ver aqui na legislação que fala sobre o casamento, quem é que pode casar? E aí tu vai pesquisar isso aí aonde? No Código Civil. Está lá do casamento, quem pode casar, quem não pode, quais são as regras, como é que o casamento é anulado, enfim. E aí o legislador, porra, não está escrito aqui. Casamento entre brasileiro e extraterrestre. Não tem legislação para falar do ET, porra. O que o ET come, o que o ET não come, como é que o ET dorme, se o ET pode tirar carteira de motorista aqui, e agora? Opa! Não interessa, não está escrito em lugar nenhum. Vamos levar isso para a apreciação de quem? Do Poder Judiciário. E isso se chama princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional ou princípio do acesso à justiça. Não está escrito em código nenhum, é um fato novo. Temos que levar para o judiciário, por quê? Porque não está escrito em lugar nenhum, o judiciário vai ter que dizer alguma coisa. E aí, quando o Poder Judiciário, através das suas cortes superiores, diz alguma coisa lá que não está previsto em código nenhum, em norma nenhuma, nós temos a chamada súmula, que é como se fosse um mandamento. Lá na Bíblia, lá não tem os 10 mandamentos? Como se a súmula fosse os mandamentos jurídicos. Olha, estou instituindo aqui um mandamento jurídico, porque esse tema aqui não está previsto em lugar nenhum, não está escrito em lugar nenhum. E aí surgiu, dentro dessa ótica aqui da pessoa com deficiência, a questão da pessoa portadora de visão monocular. Imagine lá o Sérgio. Sérgio foi jogar um futebolzinho ali, um grama sintética com a rapaziada, quarta-feira à noite, para dar uma suada, queimar aquela barriga. Depois do futebolzinho, a galera senta no bar lá do campo de grama sintética para assistir o futebol que está passando na TV, faz ali um lanche, come uma besteira, toma uma cerveja, uma Coca-Cola, depois vai todo mundo para suas casas, que tem que trabalhar no dia seguinte. Durante a partida lá, 10 minutos ou 2 gols, troca o time, Sérgio está lá na brincadeira, Sérgio tomou uma bolada no olho, e essa bolada causou ali, no momento, um embaçamento de sua visão,
ok? Imediatamente, Sérgio procurou a emergência de um hospital. Constatou-se um descolamento de retina irreversível. Sérgio, com uma bolada em um jogo de futebol, ficou cego de apenas um olho. Sérgio ficou cego do olho direito, tomou uma bolada. O Sérgio possui o que agora, pessoal? Visão mono, uma só. Mono, uma só. Visão monoocular. Sérgio enxerga de um olho só agora. E aí, o que acontece? O Sérgio foi realizar um concurso público e se inscreveu como pessoa com deficiência. Foi aprovado, mas na hora de tomar posse, não, visão monoocular não é considerado deficiente, não. E aí o Sérgio entrou na justiça. Pô, eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou considerado deficiente. E aí esse embate começou a acontecer com frequência, com outras pessoas, questionando outras pessoas portadoras de visão monoocular em determinadas situações da vida. E aí essas demandas, esses casos repetidos, foram todos eles levados para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o portador de visão monoocular ele tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. O cara que tem visão monoocular lá, o Pirata do Caribe lá, o Pirata Tripa Seca lá, brincadeiras à parte, ele é considerado deficiente. O Sérgio tomou uma bolada ali e perdeu a visão do olho direito, ele será considerado deficiente. Ok? Agora, olha que interessante. Mais uma vez, não tinha nada na legislação, a sociedade apresentou aquela demanda para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário teve que decidir. E editou esse mandamento jurídico aqui, a súmula 552 do Superior Tribunal de Justiça. O portador de surdez unilateral. O que é a surdez unilateral? Unilateral. A pessoa que apresenta surdez de apenas um ouvido. Vamos supor lá a pessoa trabalhando lá num lugar qualquer, trabalhando com produtos perigosos, e lá no local de trabalho dela houve uma explosão que rompeu o tímpano dela, ela perdeu a audição de apenas um lado, de apenas um dos ouvidos. Ela continua escutando somente com o outro. Para o Superior Tribunal de Justiça, a surdez de um lado só, a surdez unilateral, não qualifica a pessoa como pessoa com deficiência para disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Isso aqui, com certeza, vai aparecer na tua prova. Então, tu já sabe que o cara que enxerga de um olho só, ele é considerado deficiente, pode concorrer à vaga de deficiente em concurso. Já o surdo de um ouvido só não é considerado como pessoa com deficiência, somente se essa surdez fosse bilateral. Entenderam? Conceitos básicos. Acessibilidade. Do verbo acessar. Criar acesso. Tornar acessível. Facilitar
a utilização por parte de quem? Quem é que tem que ter acessibilidade? Porra, eu quero ir lá no McDonald's da minha cidade, mas eu sou cadeirante, eu utilizo muletas, e eu não consigo entrar na loja porque tem aquela porta pivotante lá que é pesada. O McDonald's tem que proporcionar a essas pessoas condições de acesso, criar facilidades para a utilização desse serviço por parte dessas pessoas. Isso é acessibilidade. Exemplo, mobiliários, equipamentos urbanos, transportes, comunicação, serviços, instalações. Tem que estar adequadas para receber as pessoas com deficiência. Tudo bem? Desenho universal. O que é o desenho universal? Imagine que lá em Guapimirim eu comprei um terreno e vou instalar ali naquele terreno uma rede de fast food, o Burger King, o McDonald's. Na hora da elaboração do projeto da minha loja, eu tenho que efetuar ali a previsão, na hora da construção, de que a minha loja possa atender todo mundo. As pessoas que tenham a sua compleição física e mental plena, as pessoas que têm algum tipo de impedimento, ou seja, a minha loja tem que estar pronta para atender todo mundo. O homem, a mulher, o negro, o homossexual, o gay, o cego, o portador de paralisia. Isso se chama o desenho universal. Eu preciso desenvolver produtos, programas que possam ser usados por todas as pessoas sem que eu tenha necessidade de adaptar ou realizar um projeto específico para aquilo. Tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? Eu preciso utilizar os meios tecnológicos que nós temos hoje na sociedade em favor da promoção das condições de acesso. Tenho que utilizar a tecnologia para criar acessibilidade universal para todas as pessoas portadoras, para todas as pessoas com deficiência. Tudo bem? Pessoal, por enquanto é isso. Vamos parar por aqui na noite de hoje. 1 horinha só para a gente fazer a nossa introdução, ok? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta.